Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samara. Eu vou gravar esse testemunho a pedido da nossa irmã Jéssica, do canal Livres para Testemunhar. Que esse testemunho possa chegar a vidas, possa chegar a pessoas, porque tudo que Deus nos dá, de alguma forma, tem que voltar para Ele. Então, que seja para a glória de Deus, tudo que Ele fez na minha vida é para a glória de Deus. Tenho muitos testemunhos onde eu presenciei a mão do Senhor na minha vida, mas hoje eu vou me ater a um testemunho profissional e acadêmico. Né? Você que é jovem ou que não é jovem, mas que tem um sonho de alcançar uma determinada posição na empresa, de conseguir um emprego melhor, de conseguir fazer um curso, uma faculdade, e aí você muitas das vezes vem no seu ouvido, mas você, né, de que família que você é? Você não tem recurso. Não importa, o nosso Deus ele é grande, Ele pode realizar todas as coisas. Eu vou iniciar somente lendo um versículo aqui, que se encontra no livro de Mateus 6:26, que diz assim: observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Só para contextualizar, a minha família é de origem nordestina e eu, inclusive, somos do estado da Bahia. Nós viemos para São Paulo no ano de 1991, quando eu ainda era um bebê, nasci na Bahia. Imediatamente nós viemos para o estado de São Paulo. Então nós somos de classe baixa, nós somos retirantes nordestinos com origem de classe baixa. Meu pai era motorista de caminhão, caminhoneiro, e nós não tínhamos uma condição muito boa de vida, apesar do meu pai vir para São Paulo e já conseguir comprar um terreno e tudo mais. Então nós tínhamos uma moradia, mas nós vivemos realmente assim bem sempre no limite, assim, principalmente lá na década de 90. Quando eu tinha 11 anos de idade, então já vou pular já para a parte que é o foco do testemunho. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais abriram uma mercearia. E como cultura, né, padrão, os pais, eles abrem um negócio, eles começam a empreender e os filhos, eles já começam a ajudar. E conosco também não foi diferente. Nós somos em 6 irmãos, mas houve uma menininha que morreu antes de eu nascer. E depois, quando eu tinha 14 anos, nós perdemos o nosso irmão mais velho. Então, hoje nós somos em 4. Quando eu tinha 11 anos de idade, então, o meu pai, ele abriu na verdade, a minha mãe abriu uma mercearia. E nessa mercearia vendia de tudo, inclusive bebidas alcoólicas. E como cultura, os filhos eles começam a ajudar os pais empreendem, e é uma cultura praticamente brasileira, né? E os filhos, eles ajudam realmente os pais ali naquele empreendimento e tudo mais. Então, independente da idade. Então, com essa idade, eu já ajudava os meus pais, assim como os meus irmãos também ajudavam, né? Os meus pais, eles não viam maldade, eles não viam nenhum mal nisso, era a cultura. E eu realmente acredito que no coração deles não tinha nenhum mal nisso. É óbvio, hoje na nossa cultura, com a nossa visão, nós não deixaríamos os nossos filhos em uma mercearia, em um bar, sendo tão novos, né? Sendo tão vulneráveis a conversas, a palavras, né? Até porque esse tipo de ambiente ele é mais frequentado por homens e tudo mais. Não foi um ambiente fácil para eu conviver, mas eu convivi dos 11 aos 17 anos de idade. Quando eu tinha ali por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a criar um sonho no meu coração, que eu acredito que tenha sido um sonho que Deus colocou no meu coração de ser uma executiva. Eu vou deixar algumas fotos aqui, vou pedir para a nossa irmã Jéssica colocar aí na edição enquanto eu falo, do tempo do bar. Eu tenho 2 fotos do tempo que eu trabalhava nesse bar e tudo mais, nessa mercearia /bar, porque o que acontece? Depois de um tempo, eu não sei quantos anos eu tinha, mas depois de um tempo, o meu pai ele saiu do trabalho, que ele era motorista, e ele assumiu esse bar. Então, e a minha mãe ficou doente. Hoje ela tem uma perna amputada, mas na época ela tinha uma ferida na perna muito grande e tudo mais. Então, meu pai ele passou a assumir esse bar. Então, quando ele assumiu o bar, perdeu menos o código de mercearia e ganhou mais de bar mesmo, assim, de bebidas, de pessoas, de jogos e tudo mais. E eu continuei trabalhando. Os meus irmãos, quando eles foram crescendo, ganhando idade e tudo mais, os meus irmãos eles foram trabalhando, eles conseguiram empregos e tudo mais, e no final só ficou eu porque eu era mais nova. Eu trabalhei no bar dos 11 aos 17 anos. Por volta mais ou menos de quando eu tinha ali 13 ou 14 anos,
eu tinha um sonho no meu coração de ser uma executiva. Então, eu não tinha cara de executiva, não tinha família de executiva, nada disso. Mas eu tinha um sonho muito grande de ser executiva. Então, e eu não sabia nem que essa palavra existia. Mas na minha mente eu sabia o que eu queria ser, mas eu não sabia nem o que essa palavra significava, tipo, nem que ela existia, sabe? Então eu só me via, eu via a cena, sabe, assim, eu trabalhando e tudo mais, eu queria muito. E na minha visão ali, hoje nós estamos na era da informação. Naquela época, era mais difícil obter informação tão claras como hoje, tão rapidamente. Hoje você pega um celular, você tira qualquer dúvida. Naquela época eu não tinha tanta informação assim. Mas eu sabia que possivelmente eu tinha que fazer uma faculdade de administração, né? A minha família não tinha nenhuma condição de pagar, obviamente, uma faculdade. Mas eu tinha esse sonho e eu falei, eu vou fazer, com certeza eu vou fazer, com certeza eu vou ser uma executiva, com certeza eu vou fazer uma faculdade de administração. E pelas fotos aí você vê que não tinha muita cara de executiva, assim. Mas quem vê cara não vê coração, né? Como o Senhor mesmo, ele disse para Samuel, que o homem ele vê por fora, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. E, bom, com uns 13, 14 anos eu comecei a querer saber um pouco mais sobre esse curso, então eu perguntava para pessoas, você sabe quanto custa uma faculdade de administração? E na escola eu peguei alguns folhetos que tinha o telefone das faculdades e tudo mais, e eu ligava para as faculdades, perguntando ali, acho que talvez ali com 15 anos já, perguntando quanto custava cada curso, e as pessoas me respondiam. E com base nessas informações que eu recebia, eu ficava planejando como que eu ia pagar a faculdade. Então eu já planejava, vou procurar um emprego, eu vou trabalhar de tal e tal horário, e eu vou pagar minha faculdade, e eu fazia todos os planos ali para conseguir pagar a faculdade, e em tal ano da faculdade eu vou ser promovida, então eu vou ganhar mais, e eu tenho que ter tempo para fazer a unha, então eu planejava tudo, né? Então eu falava, no final de semana eu vou fazer a unha, não sei o quê. Fazia todo o meu planejamento ali, todos os meus sonhos. E até que aquilo, eu tenho uma característica de pensamento acelerado, até hoje é algo que eu trabalho na minha vida. E nessa época eu já tinha, obviamente eu não tinha a informação que eu tinha um pensamento acelerado e tudo mais, mas hoje eu já tenho essa informação. Então eu ficava pensando muito, muito, muito naquilo, e até que Deus ele me deu uma palavra, e o Senhor ele fala muito comigo através da palavra em si. Só para contextualizar também, a minha família não é de origem cristã. A minha mãe batizou agora, não faz tanto tempo assim, talvez com 60 ou 61 anos de idade, mais ou menos, para mais. O meu pai ainda não é de Cristo. E a minha família não tem origem cristã, e nessa época os meus pais não eram cristãos, somente a minha irmã mais velha era cristã nessa época. Mas o Senhor ele sempre falou muito comigo através da palavra, desde que eu era uma criança. E o Senhor ele me deu essa palavra em Mateus 6:26. Não foi um pastor, não foi um profeta, não. O Senhor ele me deu a palavra. Eu sempre li a Bíblia. O Espírito Santo sempre me impulsionou e sempre falou comigo através da palavra. O Senhor sempre me deu muitas direções através da palavra mesmo, da Bíblia mesmo. E o Senhor ele me deu essa palavra. E quando o Senhor me deu essa palavra, foi como se um peso saísse das minhas costas, porque eu estava muito preocupada. Antes da hora, o que eu podia fazer, né? Eu podia estudar como eu estudava. Com relação aos estudos, os meus pais eles sempre se preocuparam que a gente estudasse. Tipo, se eu faltasse um dia na escola, meu pai já dizia que eu ia repetir de ano. O que eu ia fazer era continuar fazendo o que eu estava fazendo, que era estudando, assim, nada além disso. E eu trabalhava no bar também, tipo, era o dia inteiro trabalhando no bar. E quando o Senhor ele me deu essa palavra, às vezes eu vou lembrando as coisas e vou falando, então me desculpe se está meio fora de contexto, mas eu estou tentando expressar o máximo possível o cenário que eu vivia, porque pode ser também que se encaixe, que vai de encontro à situação de alguém que Deus queira falar, né? Então, depois que Deus me deu essa palavra, saiu um peso das minhas costas. Mesmo eu não tendo tanto conhecimento assim da palavra de Deus, mesmo não tendo tanto conhecimento de quem era Deus, saiu um peso muito grande das minhas costas, assim, porque eu falei, poxa, eu recebi uma promessa de Deus. Eu entendi ali que Deus estava me fazendo uma promessa, que eu era muito importante, poxa, ele alimentava os pássaros e ele vestia as flores. Poxa, será que eu não era mais importante do que isso? Então ele me falou através da palavra dele que ele me faria.
que ele me daria a minha faculdade e tudo mais. Bom, então eu passei a descansar no Senhor e depois eu voltei de novo a pensar nisso de uma forma mais forte com 16 anos. Então eu passei a estudar muito, 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 né? O município ele dava o curso para Enem, para a gente aprender, para a gente saber exatamente o que cai ali na prova e tudo mais. Um parênteses importante, eu não era naturalmente inteligente, né? Sabe aquelas pessoas que tipo, cara, nem estudo e de repente, meu, sabe tudo, sei lá, as pessoas são gênio mesmo, são CDF e tudo, mas eu não era esse tipo de pessoa. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu era muito esforçada, eu queria muito, muito, muito. Então, se eu queria muito, eu ia fazer por onde, sabe? É como a palavra do Senhor diz, que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, apesar de você ser como é, sabe? Apesar de você não ter aquilo que você acha que você teria que ter para conquistar algo, o poder dele se aperfeiçoa naquilo que você não tem. Ele realiza, mesmo se tem um déficit em você, sabe? Então eu não era naturalmente inteligente, mas eu era muito esforçada. Obviamente eu não sou burra, não escrevo errado, eu sei fazer contas e tudo mais, mas não era tipo a melhor aluna da escola que sabe as coisas de forma muito natural. Então atenção a isso, ok? Então ali eu comecei a estudar muito, então a prefeitura dava um curso pré-ENEM, e eu lembro que eu fiz, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, mais ou menos isso, de curso pré-ENEM, que focava muito, muito em redação, que focava em química. Na época o inglês não era tão forte assim, como eu sei que é hoje, então focava muito em matemática também e tudo mais. Então eu me dedicava muito, ia final de semana para o curso, e ali eu estudava muito, muito. Durante a semana eu ficava no bar, e eu levava todos os meus cadernos para o bar, e eu deixava eles lá em cima do balcão e eu estudava muito. Eu fazia muitas redações por semana, realmente para treinar, colocava em prática tudo aquilo que eu aprendia no final de semana, porque eu desejava muito, muito entrar na faculdade. Para mim, entrar na faculdade era como o portal, sabe? O estudo, o conhecimento é o portal realmente, para eu conseguir um emprego, para eu realizar realmente ali os meus sonhos, sabe? Então, e também eu me desagradava muito de ter que ficar no bar, porque eu ficava o dia inteiro, eu não podia fazer outras coisas, eu realmente tinha que ficar no bar o dia inteiro. Então, eu estudava muito. E o que eu me lembrei aqui agora? Que eu tinha o desejo aos 17 anos, aliás, com 16 eu já tinha o desejo de sair para trabalhar, de ganhar dinheiro, de viver, sabe assim? E eu não consegui. Eu orava, Deus me abre essa porta, me abre essa porta. Com 17 anos eu já conseguia trabalhar fora, né? Ganhar meu próprio dinheiro. Mas Deus não o fez. No final dos meus 17 anos, eu entendi porque Deus não fez. Ele abriu uma porta para mim no finalzinho ali do ensino médio, e eu vi que eu não teria condições nenhuma de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas de trabalhar mesmo. Quando eu ficava no bar, né, durante a semana, eu não tinha tanta movimentação, então eu não cansava tanto assim. Agora, trabalhar mesmo, sair de manhãzinha, tipo, acordar da madrugada, né, voltar e ir direto para a escola e ainda ter tempo para tentar entrar na faculdade, talvez eu não conseguisse dar conta. E Deus, ele permitiu eu conseguir um emprego no final desse ano para eu sentir que, tipo, nossa, Deus é perfeito. Ele não permitiu que eu trabalhasse exatamente para que eu não perdesse o tempo de estudo, né? Bem importante. Às vezes a gente pede algo para o Senhor. Deus não está nos dando, porque Ele está nos protegendo. E lá na frente a gente vai conseguir entender o que Deus está fazendo, né? Curso. Quando eu tinha 15 anos, eu tive o desejo de fazer um curso de informática e de administração. Era um curso caro e não era a nossa realidade, não era a realidade dos meus irmãos também. Meus irmãos não tinham feito. Pelo menos meu pai não tinha pago, porque minha mãe chegou a pagar algumas coisas para meus irmãos mais velhos, mas meu pai nunca tinha pago para nenhum deles. Então eu acho que eu orei a Deus, não me engano, eu tinha 15 anos, e eu fiquei treinando assim na frente do espelho como que eu ia pedir pro meu pai para eu fazer esse curso, para ele pagar. Era R$100 por mês, mas na época eu acho que era um valor relevante. E eu falei, Jesus amado, como é que eu vou pedir? E fiquei treinando muito, e até que eu pedi para ele, falei, pai, eu quero fazer um curso na Microlins, né? Era 1 ano de curso de informática mais administração básica.
E ele falou que ia pagar, nossa, ali foi a minha maior alegria, foi o meu presente ali de 15 anos, foi algo maravilhoso. E eu fiz esse curso e, de verdade, eu levo muitos ensinos desse curso até hoje, eu apliquei muito na minha vida profissional também. Então foi maravilhoso para mim e eu gostei muito. Tá, então a partir dos 16 comecei a me dedicar mais. 16, 17 anos, pegava pesado, falava pra todo mundo, quero entrar na faculdade, quero entrar na faculdade. Eu preciso muito, muito, muito. Até que chegou o dia do Enem, né? Eu fiz o Enem, eu fui uma das últimas a sair da sala, tipo, na ocasião, não sei como é hoje, mas na ocasião tinha que ficar 3 pessoas no mínimo, e para saírem juntas, são as 3 últimas. E aí eu fui uma das 3, porque, eu prestei muita atenção, fiz ali a redação com tudo que eu tinha aprendido, eu dei tudo de mim, assim. E eu tenho até hoje, eu não separei aqui, mas eu vou mandar pra Jéssica uma foto. E eu tenho até hoje, né, o resultado do Enem, onde mostra, né, que eu fui acima da média brasileira, né? Eu, com certeza, milhões de pessoas, mas tá bom. E ali... Então, agora eu tinha que me inscrever para a faculdade. Eu queria muito, muito, muito ser professora de matemática, porque eu fui muito inspirada por um professor na época da escola. Deus usou muito a vida dele para acreditar em mim, e muitas vezes a gente só precisa de alguém que acredite em nós. Então, talvez alguém esteja do seu lado e precisa que você acredite nela, que você, sabe, dê um empurrãozinho, mesmo que seja com palavras, né? Então, eu fui muito impulsionada por um professor ótimo, muito profissional, mas que realmente acreditava não só em mim, mas em todos os alunos dele. E por isso, inspirada, eu falei, eu quero fazer matemática e tudo mais. Mas Deus, ele sabe exatamente nos direcionar para o lugar onde ele quer. Então, a faculdade, na faculdade mais próxima, porque eu tinha 17 anos, então eu não podia fazer uma faculdade tão longe por conta de ônibus. Então, a faculdade mais próxima não tinha o curso de matemática durante a noite, porque na nossa cultura a gente já sabe que a gente trabalha durante o dia e estuda à noite, né? Então, durante a noite não tinha esse curso de matemática, mas tinha um curso de contabilidade. Então, por que eu escolhi contabilidade? Porque era mais próximo de matemática, que envolve números, não sei o quê. Como eu já disse, hoje nós estamos na era da informação. Na época não tinha tanta informação assim, sabe? Era mais limitado, assim. E ainda mais, não só a época, mas minha cultura familiar também era bem limitada, vamos dizer assim, a chegada de informação, sabe? Então, mas aí eu fiz a associação, mas eu tenho certeza que Deus estava em tudo, que Deus já sabia o caminho de tudo. Então eu me inscrevi para primeiro, se não me engano são 3 ou mais opções, não sei, mas eu me inscrevi em primeiro lugar para contabilidade, e aí depois eu escolhi matemática, e aí eu escolhi no período da manhã em uma outra cidade e tudo mais, e eu fui fazendo as escolhas assim. E aí depois de um período de tempo, eu entrei lá no site do ProUni e tudo mais, e eu vi que eu havia sido aprovada na minha primeira opção, que era a contabilidade. E ali eu fiquei muito feliz, obviamente, e realmente a promessa do Senhor se cumpriu. Ele me prometeu, quando eu era mais jovem, né, quando eu era adolescente, ele me prometeu, e ele cumpriu. E ele cumpriu, e ele cumpre. Se ele te prometeu, ele cumpre. Eu lembro que fiz até um voto com ele, se eu conseguisse e tudo mais. O voto era de cantar na igreja, né? Como eu não sei cantar, então para mim é algo que seria um desafio, mas eu entreguei para o Senhor meu voto de adoração, né? A Ele, né? Adorar o nome santo dele na frente de todo mundo ali. Não que eu tenha dificuldade para adorar, mas eu tenho dificuldade para cantar, então, mas eu ali entreguei o meu melhor para Ele. E, bom, então eu entrei na faculdade. E, no final dos 17, então um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar, mas eu trabalhava de garçonete. E para mim estava ótimo, era o meu dinheiro, era o meu salário, e com aquele dinheiro eu conseguia ir para a faculdade. E houve um caso que eu acabei de lembrar aqui agora, que houve uma época que eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Que eu lembro que eu pedi emprestado pro meu pai até me deu, na época o ônibus era R$2. Aí ele me deu esse dinheiro e eu perdi esse dinheiro. Eu estava na frente da porta da faculdade, e eu não tinha como ir embora, era o último ônibus, era muita noite. E eu tinha que pegar aquele ônibus, porque senão não sei o que seria na época. Não lembro, eu acho que eu não tinha celular na época. Existia celular, obviamente. Isso foi em 2009, 2010, mais ou menos. Existia celular, mas eu não tinha celular. Então, eu pedi emprestado para uma pessoa na porta da faculdade. Era uma moça que estava lá. Falei, moça, você pode me emprestar o dinheiro
para eu pegar o ônibus. E aí ela me deu dinheiro para eu pegar o ônibus, eu nunca mais a vi. Algumas pessoas também, por exemplo, a gente ia para o lanche, tinha um McDonald's perto, então a gente ia comer o lanche e tudo mais, e às vezes eu não tinha recurso, alguém sempre ia lá, pagava para mim, ou alguém usava o VR. Na verdade, como eu saí da escola e fui direto para a faculdade, na faculdade eu encontrei muita gente que já trabalhava na área, já tinha feito o técnico e tudo mais, então eu era bem verdinha ali. Eu era muito improvável, na verdade. Mesmo estando na faculdade, tendo conseguido entrar na faculdade, eu era muito improvável. Então, eu tinha meus colegas que, graças a Deus, e por competência deles, eles ganhavam super bem. Eu ali ganhava R$ 400 e trabalhava como garçonete. E aí, depois disso, eu saí do meu trabalho de garçonete e pedi as contas. E todas as vezes que eu pedia as contas, o meu pai, ele sempre teve uma fixação por trabalho, assim, provavelmente veio dos pais dele, né? Depois de muito tempo que eu fui conseguir entender isso. Então, ele sempre nos impulsionou a trabalhar, assim, a não ficar desempregado. Então, quando eu precisei sair, ele falou assim, poxa, mas você saiu, você perdeu o emprego, você é muito fraca, não sei o quê. Mas não são coisas que ele ouvia, provavelmente, de alguém, e ele replicava com os filhos dele. E eu passei a trabalhar de auxiliar de serviços gerais com meu irmão, que para mim era melhor, porque ele não trabalhava nos finais de semana, de garçonete trabalhava nos finais de semana. Então para mim era melhor, apesar que eu vivia toda suja, porque era uma empresa de química, então eu vivia assim toda suja, ia lá, tomava banho rapidinho, ia para a faculdade, às vezes tinha uns pigmentos que não saíam do corpo. Quando eu trabalhava de garçonete, eu ia para a faculdade com cheiro de cândida na mão, porque tinha que limpar o salão e tudo mais. E quando eu trabalhava nessa empresa de química, eu ia para a faculdade assim, toda suja mesmo de pigmento. Tinha pigmento que demorava para sair e tudo mais. Mas estava tudo bem. Para mim, eu tinha emprego, então estava tudo certo. Mas eu sempre pensava no além. Gente, eu nunca me conformei com o lugar onde eu estava, sabe? Porque assim, ó, se eu sei que Deus tem mais para mim, eu quero mais de Deus para mim, sabe? Isso não é ser ingrato. Tem hora que a gente tem que descansar, mas tem hora que a gente tem que saber o que mais Deus tem para mim. Será que falta alguma coisa da minha parte fazer? Então, quando eu trabalhava ali de auxiliar, eu falei assim, eu não quero trabalhar em escritório. E aí eu comecei a procurar emprego. E eu lembro de um caso em que eu entreguei o meu currículo na agência. E também não é culpa da moça, mas ela olhou e falou assim, eu falei assim, olha, eu faço faculdade, eu estou procurando um estágio e tudo mais na área administrativa. Então, quando ela olhou o meu currículo, ela disse assim, não, o seu perfil não é administrativo. E ela simplesmente jogou ali no operacional e tudo mais. E ali me marcou muito, falei, poxa, será que eu não vou conseguir? E muitas vezes a gente deixa ser marcado, né, por pessoas que não definem o nosso futuro, por palavras que não definem o nosso futuro. O tempo inteiro eu tenho que me lembrar do que Deus falou para mim. O que Deus falou para mim? Que vai cuidar de mim. Não é uma pessoa que muitas das vezes é usada pelo próprio inimigo. Não nesse caso, não acredito que nesse caso. Eu acredito que ela fez ali porque é o trabalho dela. O trabalho dela era fazer aquilo. Mas muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas para proferir palavras, para tentar nos deixar para baixo, tentar definir quem somos, ou tentar mudar o que Deus já determinou para a nossa vida, mas o que nós temos que fazer é olhar para o alto, olhar para o que Deus disse, olhar para quem disse, para nós que vai realizar. Mesmo assim, eu fiquei batida ali naquela época, eu não tinha tanta maturidade, mas ali eu consegui um emprego de telemarketing, já é melhorzinho, pelo menos eu já não ficava com cheiro de nada, mas eu trabalhava de madrugada, entrava meia-noite e saía às 6 da manhã. Eu estava lutando, porque eu sabia que em algum momento meu dia ia chegar. Só que eu me preocupava muito, porque eu já estava no terceiro ano da faculdade, e se eu terminasse a faculdade sem um estágio, dificilmente eu iria conseguir ingressar na área. E eu fazia muitos cursos, importante, mesmo trabalhando em áreas que não eram a que eu queria atuar. Eu fazia muitos cursos, então Excel avançado, fazia muito curso de Excel avançado. Fazia os diversos cursos, tudo que aparecia, eu estudava muito mesmo. Eu tinha que pelo menos fazer a minha parte, sabe? Porque a parte de Deus ele faz, mas nós temos que pelo menos fazer a nossa parte. E eu confiava no Senhor. Então, eu me inscrevi para estágios, eu ia em algumas entrevistas de estágios e eu senti que as pessoas, elas olhavam para a aparência. Então, não tinha a aparência ali da menininha com cara de secretária, né?
E apareciam outras pessoas que eu via que o nível de conhecimento não era como o meu, mas eu não era escolhida, muitas vezes. Mas Deus, ele permitiu que isso acontecesse. E aí, mais pra frente, vocês vão entender o porquê. Então, eu ia para muitas entrevistas de estágio e eu não passava. Também porque não era o tempo do Senhor. De repente, porque realmente tinha pessoas mais capacitadas que eu e tá tudo bem. E até que eu fiz uma entrevista de estágio para perto de casa. E aí eu saí desse trabalho. Eu fiquei 1 ano trabalhando durante a madrugada. Passei muitos riscos. Muitos riscos. Por 2 vezes, Deus me deu livramento. Pelo menos as 2 vezes que eu vi. Né? Houve um cara que parou com um carro e começou a falar comigo ali na rua. Imagina, eu tinha 20 anos, mais ou menos isso, tinha uns 20 anos de idade e tal. E ele parou ali, e aí Deus mandou uma pessoa. Essa pessoa parou atrás e perguntou o que estava acontecendo e tudo mais, e esse outro foi embora. Depois, em outro momento, ele deu a volta, parou de novo, mas Deus mandou uma outra pessoa. Então, assim, Deus me deu muitos livramentos ali naquela rua, daquela empresa a qual eu trabalhava de madrugada. Até que surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio perto de casa, e eu fui feliz da vida, para faturamento. Primeira vez que a palavra faturamento apareceu aí na minha vida. E chegando lá não era nada daquilo, era uma empresa pequena, assim, que não tinha uma estrutura administrativa. E era para estágio, então eu deveria aprender. Mas ao invés disso, a pessoa que queria ser a minha mentora ali, ela estava esperando chegar alguém para ela realmente sair e fazer uma cirurgia e tudo mais. E isso aconteceu. E eu fiquei ali, tipo, gente, eu não sei fazer nada daqui. Não tem ninguém para me ensinar. E eles queriam que eu me virasse sozinha, como se eu fosse uma profissional e não uma estagiária. E eu sempre procurando crescer, continuei procurando estágio para que alguém pudesse me ensinar. E eu consegui um estágio em uma empresa. E nessa empresa, então, eu comecei ali a estagiar. E também não tinha muita gente para ensinar. Mas os donos ali da empresa, era uma empresa pequena, né? De pequena para média, mas os donos ali da empresa tinham um melhor senso, né? Eles tinham um bom senso. Então, ali naquela empresa eu entrei como estagiária e depois eu fui para auxiliar. E, gente, e ali eu aguentei algumas coisas de algumas pessoas que já trabalhavam ali. Por exemplo, eu era novinha e tudo mais, fazia inglês, fazia curso de inglês em uma das melhores escolas que tem. Tipo, o meu salário eu empenhava em ajudar em casa. E eu também fazia cursos, era para isso. E comprava algumas sapatilhas. Então, as pessoas, às vezes, por exemplo, era uma empresa internacional, então às vezes alguém ligava falando inglês e eu não conseguia, obviamente, né, ter uma conversação ali, era pouco tempo de inglês. E alguém olhava e me dizia, poxa, mas você não faz inglês? Responde, vamos, vai lá, vai você, fala você. Então aquilo me deixava muito, muito abatida, sabe? Qualquer palavra que eu dizia ali, as outras funcionárias, elas tentavam, assim, me colocar sempre para baixo, sabe? Me dizer que eu era inferior, sabe? Então era uma luta que eu passava ali, mas era necessário, né? Às vezes a gente tem que ter marca, sabe? Para que a gente consiga se lembrar, né? Como Jacó ali se lembrou do encontro com o Senhor através daquela marca, muitas vezes a gente tem que ter marcas durante o percurso aí, durante a trajetória. Bom, de auxiliar ali para aquela empresa, então, naquela empresa eu fui para assistente de faturamento, tá? Então eu cuidava de faturamento e de logística e eu passei a cuidar também da logística internacional. E cuidando da logística internacional, eu fazia todas as documentações para a nacionalização das mercadorias e eu fechava os fretes internacionais também e os fretes nacionais. Eu era responsável pelos custos, eu tinha meta de custos, negociava diretamente com as transportadoras, cuidava de todo o faturamento. Houve ali uma transição de sistema, a empresa passou a implantar o SAP e eu cuidei de toda essa parte de implantação, pelo menos na minha área, obviamente, né? E na área de tudo que envolvia logística, né? Tanto a logística como o armazenamento também. Então eu cuidei de toda essa transição. Então ali era uma menininha que chegou e Deus foi começando a fazer. E importante isso, tudo que eu conseguia fazer era porque Deus ia à frente, Deus colocava a mão dele. Então eu passei a atender 3 áreas ali no mínimo, né? Que era a área de importação, que era a área de faturamento e a área de logística. E ali eu comecei a ensinar pessoas. Eu nunca tive medo de ensinar pessoas. Gente, vem cá, fulano, senta aqui que eu vou te ensinar a fazer nota fiscal. Senta aqui que eu vou te ensinar a fazer uma cotação com essa transportadora, a conferir um conhecimento de frete. Vem cá que eu vou te ensinar o que é o ICMS. E tudo isso eu aprendi na prática.
né? Então, a empresa, por exemplo, me deu muito apoio. Eles me mandavam lá para o escritório de contabilidade para que eu aprendesse sobre fiscal, para que eu tivesse condições de conferir as vias que chegavam, né, para que eu pudesse ajudar. Então, o benefício de trabalhar em uma empresa de pequeno para médio porte é isso, né? Você ter aí essa liberdade para trabalhar em várias áreas e realmente para aprender. É um dos benefícios. Então, ali eu comecei a entender bastante e chamava realmente ali as pessoas para que elas pudessem aprender também. E eu comecei a ensinar sobre emissão de nota, o que era CFOT, o que era substituição tributária, gente, eu aprendi tudo isso. E foi uma bênção, assim, na minha vida. E eu tinha total liberdade para negociar com transportadora, tanto nacional como internacional. E ali eu, com 23 anos de idade, eu já era coordenadora ali daquela empresa, coordenadora de faturamento e logística. Terminei a minha faculdade ali com 22 anos, mais ou menos. Então, já voltei aqui para dar continuidade com a minha final. Bom, naquela ocasião que eu fui promovida ali para coordenadora, eu já ganhava mais do que a maioria dos pais de família das famílias brasileiras. Então, eu era muito bem remunerada, tinha muitos benefícios. E eu sempre quis fazer outra faculdade, fazer um mestrado. Tipo, eu queria chegar muito longe, mas eu me distraí no meio desse caminho. Talvez isso vire um outro testemunho, um motivo que isso aconteceu e tudo mais. Mas o fato é que eu terminei a minha faculdade, fiz muitos cursos, fiz muitos outros cursos, eu fiz curso de Power BI, Power BI avançado, fiz muitas outras coisas, mas eu não dei continuidade ali no ensino superior, apesar de eu ter terminado a minha primeira faculdade. Depois, mais pra frente, eu vou falar melhor. E isso gerou uma frustração no meu coração, de, poxa, por que eu não fiz outra faculdade e tudo mais, e agora eu tô ficando velha, né? Já tá chegando a idade e eu não fiz mais nada. Exatamente porque eu me distraí, né? Eu ouvi palavra do tipo, você não consegue, e dessa vez eu acreditei nessa palavra. Então, isso vai virar um outro testemunho. Mas, dando continuidade aqui, então eu era coordenadora, e eu fiquei nessa empresa até os 26 anos, dos 20 aos 26 anos. Senti no meu coração ali, com 25 anos, eu senti no meu coração de sair daquela empresa, eu já não estava feliz, e eu queria um outro trabalho. E eu orei ao Senhor, e o Senhor, mais uma vez, ele me deu uma palavra, 2 Crônicas, capítulo de número 20, que nessa peleja eu não teria que pelejar. Ou seja, eu entendi que Deus estava à frente daquilo, e mais uma vez eu descansei, a partir da palavra do Senhor, mais uma vez eu descansei. Então, com 26 anos, eu comecei a procurar emprego e eu consegui um outro trabalho, né? Para uma entrevista, e já de primeira eu passei nessa entrevista. Detalhe, eu fazia muitas outras entrevistas para ganhar menos, porque eu só queria sair de lá naquele momento da vida, eu só queria sair daquela empresa. E eu fiz entrevistas para ganhar menos e eu não passava nessas outras entrevistas. Então, às vezes, assim, eu falava, eu estudei bastante, tenho uma baita de experiência, não consigo. Mais uma vez, é o querer do Senhor, sabe? É o trabalhar do Senhor, que a gente precisa tentar entender a vontade do Senhor. E, às vezes a gente pede algo ao Senhor que realmente não vai acontecer porque não é a vontade dele para aquele momento. Fiz uma entrevista em uma empresa de médio para grande porte e dessa vez eu passei já de primeira na entrevista e já entrei para a liderança também. Porque na outra empresa eu iniciei liderança. Por que eu iniciei a liderança? E não porque eu tenho um espírito de liderança, nada disso. Eu tenho um espírito de ensinar as pessoas, de aprender e ensinar. E quanto mais você ensina, você sobe, né? Você sobe os degraus. Se você guarda o conhecimento para você, você não tem como. Se não tem ninguém para fazer o teu trabalho que você faz tão bem feito aqui, como é que você vai subir? Você precisa ensinar as pessoas para que você suba os degraus. E aí eu entrei nessa empresa com para a liderança de um setor de faturamento. Como era uma empresa maior, então eu não tinha que ter 3 departamentos como na outra empresa. Então eu cuidava só do faturamento. Era um departamento sem nenhuma visibilidade, infelizmente. Eles não tinham visibilidade nenhuma. Eu já entrei enfrentando guerra. Assim, absurda. E fui guerrear, mas agora eu já tinha mais experiência de guerrear, porque o Senhor ele já tinha me ensinado muitas coisas, então eu guerreava agora no Senhor. Com o Senhor à frente, eu guerreava agora de joelhos e pedindo direção do Senhor. Mas muitas foram as vezes que eu tinha que ir para o banheiro orar. Muitas foram as vezes que eu tinha um desafio ali na minha frente, um desafio
profissional, e eu abaixava a minha cabeça e orava ao Senhor, e o Espírito Santo vinha e me falava. Às vezes era uma fórmula de Excel, sabe? Às vezes era uma apresentação que eu tinha que fazer, às vezes era uma palavra que eu tinha que achar, algo que eu tinha que fazer ali, e o Senhor, ele vinha e me falava: filha, faz assim, filha, faz assim. Antes de sair de casa, fazia uma oração, pegava a minha Bíblia para ler, e Deus, ele me dava ali uma direção, ele me dava um alerta, tipo: filha, não vai por esse caminho, sabe? Assim, muitas vezes ia acontecer algo na empresa, às vezes um corte ou algo que eu não sabia previamente, mas o Senhor, ele vinha e me falava, assim, porque atenção, quando o Senhor, ele te coloca em um lugar e você é uma pessoa espiritual, ele te dá autoridade espiritual ali onde você está. Muitas vezes você pode ser um porteiro, você pode ser a cozinheira. Eu digo no sentido de, ali naquele lugar tem pessoas, tem diretores, tem gerentes, tem outras pessoas ali. Mas se você é espiritual, ele vai te dar autoridade espiritual sobre aquele lugar, você entende? Então, independente do seu cargo secular, ele vai te dar uma autoridade espiritual. Então, o Senhor, ele me mostrava muitas coisas ali daquela empresa e tudo mais. E eu orava muito por pessoas. O Senhor, ele me colocava ali na minha mente as pessoas que eu tinha que orar. Algumas pessoas em algumas situações, e a guerra era muito grande ali. Era uma guerra mesmo, mas não era contra a carne e contra a sangue. Embora o inimigo muitas das vezes vai usar pessoas para se levantar contra nós. Pessoas olhavam e falavam: não, a Samara não. A Samara não. Mas o Senhor dizia assim: a Samara sim. Então, era uma guerra espiritual. E foram 7 anos. Muitas vezes eu pensava em sair. Então, quando eu falei: eu acho que eu vou sair, eu consigo outro trabalho, eu já tenho uma experiência bacana, eu já tenho muitos cursos e tal, e agora eu vou sair. E o Senhor falava: não, filha, não sai, porque eu vou te honrar. Então eu falei amém, falava amém, porque é assim, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Independente da situação estar 1000 flores ou não, 1000 maravilhas ou não, nós temos que ser obedientes ao Senhor. E em toda a minha trajetória ali eu tentava realmente ser obediente ao Senhor. Até que eu cheguei na gerência, porque o Senhor disse que me honraria. Ele disse: filha, não sai, porque eu vou te honrar. E realmente eu cheguei ali na gerência do meu setor, e agora o meu setor, ele era reconhecido, tinha muito mais colaboradores. Eu falei ali do estágio, falei que depois eu ia comentar, que eu fazia estágios e muitas vezes eu não era contratada, às vezes pela aparência, sabe, porque uma pessoa parecia ser mais inteligente e tudo mais, ou porque realmente a pessoa era boa, mas ali eu passei a contratar muitos estagiários, a dar oportunidade para pessoas, e realmente eu não olhava só a aparência, eu realmente via a conduta, analisava o esforço e tudo mais, e o conhecimento das pessoas para a contratação. Inclusive teve uma das estagiárias que eu treinei para ficar no meu lugar depois de muito tempo. Ela realmente nasceu ali profissionalmente comigo, e depois eu treinei ela para a liderança. Então foi algo muito marcante, e eu nasci para isso, exatamente para isso, para pegar o que eu sei, o meu conhecimento, e passar para pessoas, sabe, e para que pessoas tenham destaque, sabe. E ali foi uma guerra muito grande, muitas vezes eu pensei em desistir, mas era espiritual, às vezes eu ia para uma reunião e eu falava: Jesus, me ajuda, vai comigo, me dá inteligência. Eu já falei que eu não sou naturalmente inteligente. Todas as estratégias que eu tive nesse departamento foi o Senhor quem me deu. Eu participava de reuniões muito importantes para a glória de Deus, dava ideias. Eu passei a cuidar dos projetos de tecnologia para o setor comercial, porque eu comecei a avançar, Então, à medida que eu avançava, veio uma outra liderança, Então eu era gerente, veio uma outra liderança, e eu passei a cuidar também dos projetos comerciais, dos projetos de tecnologia, comecei a liderar os projetos de tecnologia comerciais, sabe? Então, estou tentando falar da forma mais simples possível para que todos possam entender, sabe? É muito fácil vir aqui usar palavras difíceis e tudo mais, mas que não seja de entendimento. Então, Jesus, ele sempre usou parábolas. Jesus, ele usava palavras simples para chegar até as pessoas, para chegar no coração das pessoas. Apesar que às vezes Jesus usava parábolas e algumas pessoas não entendiam, ele explicava, mas Jesus, ele era muito simples, Então, é isso. Para falar do Senhor, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a gente está dizendo, basicamente.
Então ali foram 7 anos, o Senhor me honrou. Ali com relação à faculdade, então eu já tinha 31 ou 32 anos de idade, mais ou menos, falar, poxa, mas eu não fiz outra faculdade, eu não fiz uma pós e tudo mais. E ali eu senti no meu coração de fazer uma pós-graduação. E a empresa, ela super apoia o estudo e tudo mais, e o crescimento. E a empresa pagou 50% da minha pós-graduação. Eu fiz pelo Mackenzie, Liderança e Desenvolvimento Humano. Foi um curso assim maravilhoso, eu glorifico ao Senhor. Foi maravilhoso ter estudado, ter feito essa pós. E depois disso, Deus, ele nos deu outra direção. Uma vez que você é líder, uma vez que você trabalha em uma empresa grande, você realmente se dedica muito àquilo, sabe? E nós fazemos a obra do Senhor, nós trabalhamos para a obra do Senhor. E às vezes é como de segunda a sexta, a minha mente estava 100% na empresa. E aí chegava o final de semana, a gente ia cultuar, tinha o domingo do Senhor e tudo mais. Mas, por exemplo, no domingo à tarde, eu já estava pensando em estratégias para durante a semana. Tipo, nossa, amanhã é segunda-feira, então, o que vai ser? Tem uma reunião de manhã, deixa eu ver se eu preparei material, não sei o quê. E Deus, ele foi me direcionando para um outro estágio da minha vida. O Senhor, ele falou que nos daria uma empresa, falou para mim e para o meu esposo que nos daria uma empresa. E ele disse para mim, ele deixou no meu coração que eu podia agora sair dessa empresa, então eu avisei com 6 meses de antecedência que eu sairia. Os meus chefes, que eram pessoas maravilhosas, assim, eles pediram para eu não sair ou para eu estender mais 6 meses. Mas o Senhor, ele falou claramente ao meu coração que o tempo já tinha dado. Então eu saí dessa empresa, meu marido também saiu da empresa que ele trabalhava. Nós abrimos a nossa empresa de imóveis planejados. Então isso tem 10 meses que nós abrimos a empresa, mas tem 4 meses, de 3 a 4 meses que eu me desliguei dessa outra empresa que eu trabalhava. E eu entendi, e assim, eu não saí numa fase ruim, sabe? A empresa ganhando muito dinheiro, ganhando clientes, o departamento super crescendo, eu inserida em novos projetos da empresa. Então, muitas vezes Deus quer testar onde está o nosso coração também, sabe? E agora eu vim trabalhar em casa, trabalhar de casa, nessa nova empresa que nós abrimos, sem muitos recursos também, mas é Deus operando o milagre dele. Com 2 filhos, né? Eu tenho um filho e uma enteada. Então, ou seja, casa para sustentar. Mas muitas vezes Deus, ele quer saber onde está o nosso coração e onde está a nossa confiança, né? Se o nosso coração está naquilo que ele nos entregou, será que o nosso coração está naquilo que nos entregou? Ou nós podemos ser como Abraão, que pega aquilo que ele nos entregou e oferece para ele? Então eu ofereci para o Senhor. Senhor, eu sempre dizia isso quando eu estava trabalhando, e muitas vezes Deus testa, porque é muito fácil. Abraão disse para os servos dele, antes de subir para o monte para sacrificar Isaac, fica aí que a gente volta. Ele falou, mas e na hora de sacrificar mesmo? Será que ele teve coragem? Ele ia ter coragem, o Senhor testou ele até as últimas consequências. Então eu sempre falei para Deus, Senhor, o meu cargo é do Senhor. O meu trabalho é do Senhor. Tudo que eu aprendi é do Senhor. O respeito que o Senhor me deu, sabe? O reconhecimento é do Senhor. É do Senhor, foi o Senhor que fez. E eu sempre disse que era dele. Então eu entreguei para ele, ele me pediu, eu entreguei para ele. Senhor, tá aí. E hoje eu estou esperando, vivendo outro tempo no Senhor, e talvez esse testemunho talvez não, sim, né? Esse testemunho dê continuidade, como eu disse, isso é tudo muito recente. Não dá para falar tudo o que aconteceu assim em 13 anos da vida, 14 anos da vida, né? Não tem como falar tudo o que aconteceu. Mas eu tentei dar destaque aqui para os fatos mais importantes. Com certeza eu vou finalizar aqui, eu vou me lembrar de muitas outras coisas, mas já vai ter passado, deixa para uma outra oportunidade. E basicamente isso. Hoje nós somos microempresários e o Senhor já fez promessas e eu creio em cada uma que Ele fez. O Senhor que fez uma vez, Ele vai fazer de novo. O Senhor que proveu uma vez, Ele vai prover de novo. Eu não tinha R$1 para pagar a faculdade e eu fiz até uma pós-graduação no Mackenzie. Oh, que beleza, né? E o Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele realiza.
Então eu não sei qual que é a sua condição financeira, qual a sua condição social, e eu não sei o sonho que o Senhor colocou no seu coração, mas busca nele, porque se ele te fez uma promessa, ele vai realizar. Não sai dos caminhos dele, não sai da direção que o Senhor te deu. Não se esqueça das promessas que ele te fez, porque o Senhor ele é fiel para realizar, mas é tudo no tempo dele e é gradual. É aos poucos, ele vai realizando nas nossas vidas. Mas não deixe de acreditar. Que essa palavra encontre você. Não sei se é de manhã, tarde, à noite. Mas que essa palavra encontre morada no seu coração. Você é mais importante do que os pássaros. E o Senhor sustenta os pássaros. Você é mais importante do que os lírios dos vales. E o Senhor veste os lírios dos vales. Ele vai de encontro à sua dificuldade. Talvez a sua dificuldade não seja referente a parte acadêmica ou profissional, talvez seja uma outra dificuldade, mas o Senhor ele é o dono do ouro e da prata. Ele usa pessoas para abençoar a sua vida e ele dá notoriedade para aquele que ele quer dar notoriedade. O Senhor ele realiza na minha e na sua vida, porque ele é Deus, ele é fiel. Amém? Desculpa aí se eu falei algumas palavras erradas aí no meio do caminho, ou se não saiu com a melhor oratória possível, mas eu tentei dar o melhor de mim aí e que vocês possam ser abençoados com esse testemunho em nome de Jesus. Fiquem com Deus.